Eu, Alicia Hultman, faturei 3.300.000 reais em lançamentos em 9 meses, né? Porque foi até dia 30 de setembro. Opa, aqui é o Eric, bem-vindo a mais uma edição do podcast Faixa Preta. Numa edição que a gente está fazendo uma maratona de faixas pretas. Quase todo dia eu estou entrevistando um faixa preta de 2020, que se tornou, se não me engano, faixa preta em 2020. E hoje eu estou aqui com a Alicia. Agora Hultman. vem aquela... Hultman. Hultman. Sobrenome alemão, é isso? É sueco. Sueco, Hultman. E aí, Alicia, tudo bom? Que honra estar aqui com você. Que honra eu digo. Super honra. Ai, salve mestre. Ai, que massa. Eu acho que esse é o nosso primeiro bate-papo, não é? Assim, Sim. Ao vivo. Sim. E eu não me lembro de ter batido papo com você antes, assim. A gente não lembra de ter te encontrado, então vai ser tão interessante para mim quanto eu imagino que vai ser para você. Mas antes de começar, como esse sim é o podcast Faixa Preta. E a Faixa Preta, ela é uma conquista de quem faturou 2 milhões ou mais de reais no ano de 2020, usando lançamentos. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é: você, Alicia, faturou mais de 2 milhões ou mais nesse ano de 2020, usando lançamentos? Eu, Alicia Hultman, faturei 3.300.000 reais em lançamentos em 9 meses, né? Porque foi até dia 30 de setembro. Ah, e que louco, né? Então, assim, 2020. é uma faixa preta para ninguém botar defeito e esses 9 meses é o que a gente quer entender. Dito tudo isso, eu também sempre gosto de começar, é meio que tradição nesse podcast Faixa Preta, de começar entendendo como é que você me conheceu. Essa é uma curiosidade mais minha. Qual foi a primeira vez que você teve contato com o meu conteúdo, ou comigo, alguma coisa do tipo? Não me leve a mal, mas eu te conheci num churrasco. É mesmo? Sim! Que churrasco você me conheceu? Um churrasco que tava a minha prima e tava o agora, meu sócio, né, que era meu professor. E ela super recrutou a gente para estudar a fórmula por ela, porque ela era aluna da fórmula, daí ela fez assim do tipo, não, venham trabalhar comigo e tudo mais. Mas a gente já tinha um infoproduto no perpétuo, né, que era sempre carrinho aberto, ticket baixo, e eu era aluna do Juliano Posati desde o começo, desde que ele tinha começado a dar aula, em 2017. E eu morava fora, morava na Argentina, assim, vim pra cá com uma barriga de 33 meses, 33 semanas, 33 meses não dá, 33 semanas. Nossa, que na boca da botija, geralmente são o quê? 36, 38? 38, 40. 38, 40. E daí quando o meu bebê tinha 7 meses, eu falei assim, nossa, eu preciso voltar a trabalhar, tipo, deu. E eu falei assim, não dá para eu procurar um emprego. Eu já não entrava mais, eu não sentia que eu entrava mais no mercado de trabalho, porque eu sabia o que implicava. E eu não era afim de trabalhar longe das crianças, ou se elas estão doentes, eu não poder remanejar meu horário de trabalho, porque eu tenho um compromisso com o chefe, com reunião, sabe? Isso não fazia nenhum sentido para mim. Então eu comecei a mandar currículo, mas eu falava assim, ai, que não me chamem. Daí eu cheguei e marquei uma reunião, eu pedi uma reunião com o Juliano e fiz uma apresentação para ele. E a Deixa eu só te perguntar, começava... você mora onde? Só para eu saber, que estado você é? Eu sou de Curitiba e moro na região metropolitana de São Paulo, numa cidade chamada Cotia. Cotia, cara. Na Granja. Na Granja. Eu lembro que o meu irmão trabalhava muito em Cotia, se não me engano. Tinha uma das empresas que ele trabalhou. Mas enfim, você fez uma apresentação para o Juliano. Que hoje é o nosso expert.
Aí a gente começou a trabalhar junto. Eu fiz uma apresentação assim, vamos trabalhar junto. E trouxe para ele várias coisas que eu via no negócio dele, que eu via que eu podia trazer crescimento. E nessa época eu tinha um bebê de 7 meses e eu levei ele na reunião. Então eu estava apresentando PowerPoint enquanto dava de mamar e fazendo. Só que daí ele falou assim, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei assim, não, beleza, a gente vai vendo. E ficou a minha meta crescer a escola de alunos, né? A escola online, né? Mas de alunos. E a gente... Já existia a escola dele, de alunos online? Sim. Entendi. É um curso. Desde 2017, e isso foi abril de 2019. Show! Então tá lá, e então você entrou, você não estipulou nenhum pagamento, você falou assim, vou de graça, é isso? Eu paguei, o primeiro mês eu paguei para trabalhar, daí no segundo mês a gente fechou como o auxílio babá, que era para eu pagar a babá, que eu já estava pagando do meu bolso. Então você está falando que em abril de 2019, isso é, abril de 2020, há um ano e meio atrás. Há um ano e meio atrás, o seu salário, o seu pagamento era um auxílio babá. Interessante. Mas vamos lá, vamos continuar vendo isso. E aí? Você estava ganhando o auxílio babá? Eu estava com o auxílio babá. Daí eu fui reestruturando, tinha muitas coisas de tecnologia, enfim, fui reestruturando. Naquela época você já era ou conhecia a fórmula de lançamento? Não, você estava, enfim. Não, e na Argentina eu não sabia. Sabe que os algoritmos segmentam por localização, né? Tipo, eu não tinha noção desse mundo. Eu não faço, a gente não fazia anúncio para brasileiro na Argentina, eu acho. Devia ser. Eu acho que a gente faz agora para brasileiros fora do Brasil, mas na época a gente segmentava o Brasil, né? Faz sentido, não sei porquê, mas a gente não segmentava fora. Devia, por que não? Mas enfim, e aí? Daí a gente não conseguia passar os 300... Oi, desculpa. Não, continua. A gente não conseguia passar? Os 300 alunos. E daí, a mesma forma que entrava aluno, saía aluno. E nunca passava daqueles 300, né? E o nicho de mercado do Juliano é? Desenvolvimento pessoal na área de filosofia e espiritualidade. Show! Então você tinha os seus 300 alunos no nicho de desenvolvimento. Na verdade, ele, né? Você era uma espécie de uma pessoa que estava auxiliando ele a conseguir mais alunos, você não conseguia passar os alunos, e aí? Daí, lá por agosto, a gente estava num churrasco e a Kátia, uma prima de segundo grau... O churrasco também em Cotia? Não, aí a gente estava em Jundiaí. Lá no interior, né? No interior também, né? E daí ela falou assim, vamos lá, eu consigo expert, vocês estudam, vocês fazem tudo, não sei o que, e a gente começou a estudar a fórmula e falou assim, nossa, como é que a gente não sabia desse trem antes, né? Daí ele falou assim, não, eu conheço o Érico e tal, mas como é que eu não sabia esse mundo? É incrível, né? E daí, de uma hora para outra, eu não sei se o meu marido ficou com ciúmes ou não, porque eu só falava de você. Daí qualquer coisa que acontecia era, não, porque o Érico disse isso. Não, porque o Érico faz de tal jeito. Ai, meu Deus. Tem isso também, aqui em casa também tem isso. Eu falo com a minha esposa as coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí a doutora Elba, que fui lá hoje, fala com ela. Eu falo assim, Ju, tem que tomar água. Ela... Doutora Elba fala que tem que tomar água, a Juliana parece que a doutora Elba parece que é uma santa aqui, entendeu? O fulano tá assim, eu falo assim, cara, não vamos fazer isso não. Peraí, não sei não, e ela fica, não, pergunta pra doutora Elba. Aí a doutora Elba fala aqui, cara, se a doutora Elba falar qualquer coisa, eu acho que se a doutora Elba falar assim, Ju, fica sem comer 24 horas, ela fica sem comer 24 horas. Se eu falar, fica sem só não vai experimentar, não vai fazer essa judiação. Eu falo assim, fica sem comer o lanche? Não, tá maluco, Érico, não.
Então, assim, eu entendo isso. Então, a mesma coisa que você falava, uma espécie de... A doutora Elba é uma figura de expert na área da saúde para ela, né? Então, eu era uma figura desse expert, e aí a gente fica falando, eu também tenho ciúme da doutora Elba. Eu falei, pô, cara, não é possível. Aqui a doutora Elba é mulher, então, mas se fosse o doutor Elbo, eu até entendo. Mas e aí, como é que foi? O Érico tem que falar isso, o Érico tem que falar isso. O Érico falou que tem que fazer porque o Érico faz assim, e daí qualquer coisa era assim. O Juliano também já tava, meu Deus, o Érico, a gente vai fazer o santinho do Érico. Aí a gente fez o nosso primeiro semente. Isso foi em que mês de 2019? Em outubro de 2019. Exatos um ano. E nesse primeiro semente, a gente fez 55 alunos nessa live, se inscreveram 55 alunos, e foi tipo, uau, que legal! Só que eu não fiz nem 5 em 7, porque a gente estava naquele paradigma anterior de recorrência, de ticket baixo, né, de mensalidade, de academia, de... Enfim, tava com ticket... Posso te perguntar qual que era o ticket mensal na época? Sim, era R$88. A menos que umas 2 pizzas aí, né? A gente fazia isso. Porque tem aí um podcast que você fala da pizza e a gente usava. A pizza, né? Assim, uma pizzona e tal, mas enfim, uma 2. Pizza com uma coca, ou com uma cervejinha. Porque uma vez eu falei que era uma pizza pra alguém e falou assim, Érico, você é rico, as suas pizzas é muito... Tá bom, vai, 2 pizzas. Mas não é 3. Definitivamente não é 3 pizzas. Entendeu? Não Olha, é 3. E se for 3, eu não dou fé nessa mussarela. Não dou fé. Um yakisoba do Shining Box, eu não sei se você já pediu, mas é 45 conto. É macarrão com verdura e no iFood. Então, assim, tá aí, menos que 2 yakisoba. Mas não, enfim. Não foi. Mas aí, você fez esse lançamento de semente, isso foi uma notícia boa ou uma notícia ruim? Isso soou bem pra vocês ou na verdade soou mal? Nossa, como é que fantástico. Fantástico. Foi fez 50, pra quem tinha 300, Sim, fez um lançamentinho. Claro. 55, Exato. Ótimo. Em uma live, ele fala assim, esse trem tem. E na época, a gente já estava trabalhando com um outro expert que nos ajudava, porque o Juliano, ele produziu documentários e tal, então ele tinha produzido o curso de um expert e a gente estava já na área de saúde. E aí a gente pegou, eu nem sabia direito o que era CPL, né? Conteúdo pré-lançamento. Eu não tinha entendido ainda a fórmula, eu só fui entender em janeiro direito. Tipo, eu tinha visto, mas uma coisa é você ver vídeos e tentar e já ir meio que fazendo, e outra coisa é você estudar, e daí você começar a incorporar, daí você vai e estuda de volta, aí você vai e faz Implementation Day, mas enfim, não vou, depois eu falo dele. Daí em novembro a gente fez, a partir da primeira aula do curso, porque não tinha disponibilidade com o expert de gravar e tal, mas a gente, vamos fazer esse trem, a gente tem material gravado, a gente tem, né? Conteúdo para CPL tem. Aí a gente fez o nosso primeiro lançamento interno, que era tipo um Frankenstein de lançamento interno. Foi pegando os pedaços. Tinha uns paradrapos, assim. Mandei ver no copy do e-mail e não sei o que, e eu tinha incorporado que eu ia fazer muita diferença se eu soubesse muito de tráfego. Então eu falei assim, não tem barreira de gênero nem nada, eu amo tráfego. E eu incorporei isso, e eu sabia que eu ia fazer muita diferença, e eu faço muita diferença, porque eu amo tráfego, aquelas ferramentinhas lindas, o meu dinheiro lá subindo, não sei o que, Tem gente que gosta de jogar Candy Crush, né? Essas coisas. Você gosta de tráfego. Eu vou lá no gerenciador de anúncio. Eu comecei a gostar de burpee. No burpee é aquele exercício que você deita no chão, levanta e bate palma. Tipo, não sei se você já viu esse aí. Pra mim era o capeta. Todo treino tinha minha personal falar. Eu faço cross, né? Então é um exercício muito comum no cross. Sim.
Então toda hora é Sim, paga o burpee. Chega atrasado, paga o burpee. Reclamou, paga o burpee. Entendeu? Tem umas coisas assim. E aí eu comecei a falar assim, quer saber de uma coisa? Burpee é meu amigo. Toda hora que ela falava assim, Érico, 10 burpee, ótimo, burpee é meu amigo. Burpee é meu amigo, burpee é meu amigo. Você acredita que eu parei, acho que eu repeti isso por algumas semanas, eu não sei. Mas você acredita que agora toda vez que ela fala burpee, eu falo burpee é meu amigo e faço. Você acredita que eu perdi essa desatração? E era uma coisa que... Eu tenho um outro exercício lá dentro que eu não gosto nem de mencionar o nome, eu não vou mencionar o nome, mas eu odeio. Odeio. Só que eu não vou falar pra ela que eu odeio, porque tudo que você fala, tudo que você resiste, persiste. Só de eu falar que eu odeio. Gente, eu não consigo fazer burp direito ainda. E aí, o que acontece? Depois de eu simplesmente, toda hora que ela falava, burpee é meu amigo, burpee é meu amigo, nunca mais reclamei. Você acredita que eu perdi a repugnância do burpee? Pra mim, não é que eu acordo agora, eu vou fazer um burpee. Mas se alguém falar assim, Érico, vai fazer burpee? Eu vou fazer burpee é meu amigo. É engraçado que parece que eu condicionei minha cabeça a não reclamar. E do jeito que você fala, assim, o tráfego é uma parte que muita gente resiste. Vai falar, resiste, né? Resiste. Aí você fala, não, tráfego é meu amigo, eu amo tráfego. Eu amo tráfego. Enfim, eu não duvido nada e de repente o seu próprio expert sabe entender mais disso, que ele deve ser expert nessa parada de desenvolvimento pessoal. Eu não sou. Eu falei burpee é meu amigo porque eu estava cansado de resistir o burpee. Então, toda hora que ela falava burpee, eu, oba! Na verdade, falava mentindo mesmo, né? Fake it until you make Oba! it. Oba! É que aquela... Oba! Mas assim, brincadeiras ou não, eu acho que fez uma diferença em mim. Eu acho que eu não tenho mais medo de burpee. A Priscila, que é a minha diretora de resultados e operações da ignição digital, ela odeia correr. Ela odeia correr e odeia o wall ball, que é jogar uma bola na parede, pegar, agachar, jogar. Mas ela odeia mesmo. Então eu fico pensando se ela falasse assim, eu amo o ball, se alguma coisa ia mudar. Parêntese fechado, você ama tráfego, você ama aquelas... Tem gente que gosta de Candy Crush, você gosta de tráfego. Mas enfim, a gente está ainda em novembro de 2019, após o seu primeiro lançamento de semente, você está indo para o seu lançamento interno. E aí? Eu faturei 150 mil. Posso te perguntar uma coisa? Mudou o preço? Continuou o preço? Não, eu fiz bolsa. Eu tava com medo. Não, os 150 mil o ticket, foram né? 100 alunos, 100 alunos a 1.500. Mas então agora você não tá falando. Segundo curso, aquele de 88, aí eu ainda não tinha conseguido mudar o paradigma da equipe do que tinha que ser anuidade, tinha que ser um preço fechado e tudo mais. Na verdade, eu levei quase um ano para convencer a colocar no formato, né, de a gente amadurecer e tudo mais. Mas Olha que interessante. Então você lançou um outro curso, né? E aí fez o primeiro interno num outro curso, já num preço de 1.500, que tudo que é novo é mais fácil, né, de você mudar o paradigma, porque não tem nenhum. E aí você fez 150 mil. Então você está fechando 2019 já com seu famigerado 6 em 7. 6 em 7. Como é que foi para vocês e para eles? Como é que vocês comemoraram? Veio como uma surpresa boa ou não fez mais que obrigação, aquela coisa toda? A gente tinha um evento em Portugal marcado, só que a gente não tinha como pagar. E a gente tinha estabelecido como meta toda a equipe ir. Éramos 4 naquele momento. E aí a gente fez o 6 e 7, fechou o carrinho dia 7 de novembro, foi bem na primeira semana de novembro, e no dia 9 a gente viajou. Tudo que pago. Massa, hein? Que massa. Tudo pago. Daí a gente foi fazer um workshop, participando de um congresso. Onde foi? Em Portugal, inclusive? Foi numa cidade, Viseu. Lá no Porto. Viseu, Frio. Coisa de espiritualista, né? Cada coisa que inventa. Novembro lá realmente é um friozinho. E a casa, assim como no Brasil, no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, você sabe, não tem muita insular. A gente não tem a tradição. O Portugal não tem a tradição de insular a casa, né? De uma casa mais... Não, mas os países mais realmente. Nórdicos é mais isolado. Eu morei na Alemanha há uns 6 anos, acho.
E eu acho que eu sentia mais frio quando eu ia para Portugal ou para o sul do Brasil no nosso inverno do que lá, ao menos tanto, porque era tanto frio que era tudo muito preparado, né? Sim. Bom, Mas na então, Argentina todas as casas são fechadinhas, aquecidas, vidro gostosinhas. duplo, Sempre calefação. morei em não sei o quê. balneário, nunca passei tanto Nossa, frio na minha vida dentro de aquele casa. Tipo, é uma janela com as frestas, né? E vai. sim, Não e tudo é. aberto. E você fala assim, meu Deus. É muito gostoso. Você tem que viver com o cobertor em cima, né? Não é? O chimarrão também. Mas, ó, dito tudo isso, aí você já faz o 6 em 7. Eventualmente. E eu chego no 6, 7, 8. 6, 7, 8. E agora a gente fala de evento ao vivo. Vamos lá. 6, 7, 8 é o jeito que eu chamei o evento ao vivo do ano passado. Esse é o 456, que vai ser 456 de dezembro, é o apelido do evento. Mas, para as pessoas que não conhecem, é o Fórmula de Lançamento ao vivo. E eu falo isso de vez em quando. A minha vida foi transformada num evento ao vivo que eu fui lá nos Estados Unidos. E desde então eu falei que eu sempre ia fazer um evento ao vivo. Uma vez por ano eu reuni meus alunos e ia fazer o evento ao vivo. E ó, eu acredito que o evento ao vivo é o maior catalisador de resultados que eu consigo criar. Eu não consigo criar um catalisador maior. Se a pessoa aspira a faixa preta, o evento ao vivo é aceleração. Em 3 dias ninguém aprende mais, acelera mais. Isso é a minha opinião. E a minha opinião, e eu vendo o evento ao vivo, então é uma opinião complicada. Eu sempre tenho, e eu nunca entrevistava, eu sempre nessas entrevistas, sempre falava muito da fórmula de lançamento. Né? Mas eu falo muito, até então eu falava muito pouco do evento ao vivo. E acredite ou não, por mais que pareça uma entrevista, e sim, eu estou mostrando o seu estudo de caso para as pessoas, e sim, eu quero inspirar eles a também entrar nessa. Essa é a intenção. Como? De maneira íntegra, mostrando uma pessoa real que teve seus resultados reais. Essa é a maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu uso essas entrevistas para mim para entender algumas coisas que funcionaram na época, porque é muito louco isso. Eu fiz um evento e você é minha avatar, né? Eu tenho todo o que eu achava que ia funcionar, que não ia funcionar. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Por que você considerou ir no evento ao vivo? O que te vendeu o FL ao vivo, que foi 6, 7, 8 do ano passado, né, de dezembro? O que foi que falou assim, não, eu vou? Eu vi que o trem funcionava. A fórmula funcionava. Eu comecei já quando eu tinha feito aquelas 55 inscrições, eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Eu sempre trabalhei com marketing, eu trabalhava em agência de publicidade e tudo mais. E eu estava no que você chama o marketing da esperança. Aí eu já tinha tentado fazer trial em evento presencial para chamar as pessoas, dar aula bônus gratuita, tinha feito de tudo, sabe? Mas eu não tinha entendido ainda a importância. A gente sempre publicou conteúdo semanalmente. A gente tem um canal de YouTube muito grande, mas a gente não entendia a lógica por trás disso. Agora, Alicia, faz sentido isso, tá? Tô até te interrompendo. Mas até então, quando você fez o 6 em 7, essa lógica estava meio que entendida. O entendimento já tinha começado. O que te falou assim, cara, eu vou investir o ingresso mais 3 dias, porque você já morava no interior de São Paulo, né? Pô, ficar 3 dias fora, o que te vendeu essa... Porque você já tinha feito um 6 em 7 na época, né? Eu queria ver você. Eu queria te encontrar. Eu queria entender. Queria saber mais. Entendi. Você tinha fome demais, pô. Se aquilo já funcionou. E aí, quando você... Então você não foi uma venda difícil, foi uma venda fácil, é isso? Você já estava comprado. Daí, só que o dinheiro não é meu. Né? Esse faturamento de dinheiro não é meu, então daí eu tive que convencer e tudo mais, e daí falei, vamos, Kátia, e a Kátia já tava tipo em outra. Quem é Kátia? Depois, a Kátia que trouxe prima! Que trouxe da churrasqueira lá, do churrasco, perdão. Isso. Aí o Juliano também, daí ficou, não vou poder ir, vão vocês, não sei o que, então tá bom. Aí na véspera, o Juliano começou... umas semanas antes do evento ao vivo, o Juliano começou o processo de divórcio, na nossa viagem para Portugal, na verdade. E daí
ele falou assim, eu não posso ir, é o meu último fim de semana na minha casa com o meu filho. Depois eles se mudaram para Curitiba, né? Porque a ex-mulher dele é de Curitiba, minha prima é de Curitiba, enfim, toda a galera de Curitiba. E aí eu falei assim, não, beleza, eu vou. Tipo, eu não ia perder por nada, eu tinha agitado todo mundo, tipo, assina aqui, me dá o número do cartão aí da firma para eu poder comprar. E eu não ia perder por nada. Daí eu saí na sexta-feira, foi sexta, sábado e domingo, né? 6, 7 e 8 de dezembro de 2019. Sempre uma sexta, sempre um sábado, sempre um domingo. Você saiu... Eu acordei às 5 da manhã. Nessa época, o meu bebê, o Dantinho, ele ainda amamentava. Só que eu não ficava tempo longe dele, né? Eu sempre estava trabalhando em casa, né? E continuava a amamentação e tudo mais. Aí eu saía assim, tipo, pontinha de pé, para que saía às 6 da manhã na pontinha dos pés, assim, para não acordar ele. Porque se eu acordasse ele, já era, tipo, não ia dar, tipo, uma madeira. Mãe, eu preciso de você, sabe? Daí eu ia atrasar. Como é que eu sei disso, né? Tipo, saiu a mãe, às vezes é a mãe, senão vai ser o caos, né? Não, eu também. Eu sou das partidárias da Juliana e da doutora também, nesse esquema também. Que ótimo. E bom, então você saía de pé em pé, para não acordar, claro, né? Isso, cheguei lá às 7 da manhã. E na época no Transamérica, dá uns 30 quilômetros da minha casa, um pouquinho mais. Eu tenho que pegar a Raposo, a Marginal, e eu já tinha feito meu credenciamento no dia anterior, porque eu tinha que estar, tipo, tudo direitinho para não ter nenhum erro, mas eu queria sentar lá na frente. E aí, quando você entrou e viu o tamanho da coisa, que na época eram 6.000, eu acho que foram 6.232 check-ins, posso estar errado, tá, gente? Mas era tipo isso, mais de 6, menos de 7, talvez. Você tinha visto um evento tão grande, você imaginava quantos alunos a forma de lançamento ia estar lá? Então, eu cheguei às 7 achando que, tipo, ia ser primeira ali, sabe? Só que já tinha uma galera... Tinha centenas de pessoas já na porta esperando, que chegaram mais cedo que eu. E daí todo mundo lá, paradinho. Daí eu falei assim, então tá, daqui eu não vou arredar o pé. Eu não sei porque ainda tinha ido de salto. Não, mas eu vou ficar aqui, não vai. Aí veio os seguranças, tipo, não, fiquem calmos, tá tudo bem. Mas era tipo, era um show de rock. Aliás, foi um show de rock, muito rock. Uma loucura, né? Foi demais. E aí eu entrei e aconteceu algo muito, muito marcante para mim. Foi logo no começo. Foi um momento muito impactante. Você deu as boas-vindas e tudo mais e conduziu uma visualização criativa. E eu uso muito a visualização criativa como uma ferramenta na minha vida, uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta para tudo, sabe? E não só para conseguir coisas materiais, para tudo, né? Para me sintonizar junto da meditação. E, enfim, eu tenho isso muito integrado em mim. E quando eu cheguei lá e você conduziu essa visualização criativa, que você trazia as pessoas para elas imaginarem, para elas visualizarem como seria ou como vai ser, né, quando elas tiverem atingido 6 em 7, caso elas não tivessem atingido 6 em 7 ainda, ou como seria se elas se tornassem faixa pretas, né? E eu lembro que nessa visualização eu imaginei uma casa com muita grama, com muita árvore. Eu me emociono de pensar. Porque eu queria um lugar... com muita grama, com muita árvore, muito espaço. Aquelas gramas... Eu até olhava assim o detalhe da grama, aquela grama gordinha, sabe? Que é fofinha, que fica bem verde. E eu vi as minhas crianças trepando na árvore, com o pé já sujo de tanto estar com o pé no chão, brincando. E
E naquela época eu morava num sobradinho, um do ladinho do outro, né? E o meu escritório era no quarto que só tinha guarda-roupa. Daí tinha os guarda-roupas, eu trabalhava no closet. E eu desejava também ter um lugar de trabalho que não fosse tão próximo da minha cama, né? Que não fosse... Porque daí eu sentia que eu não conseguia parar de trabalhar. Porque eu falava assim, mas eu não tô com fome, no sono. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, sabe? Mas, de qualquer forma, nessa visualização criativa, eu olhava aquela casa com muito ar, com muita luz, com muito verde. E eu falava assim, quando eu for para faixa preta, eu vou estar morando nessa casa. E aí o evento continuou, né? Engraçado, e eu fiquei, né? com aquela imagem. Eu muitas vezes tenho uma grande resistência em fazer esse tipo de exercício, né? Que é um exercício bem usado no desenvolvimento pessoal. E a razão disso é porque não sou um especialista em desenvolvimento pessoal, isso é verdade. Eu sou uma pessoa que muito técnica, né? Então a forma de lançamento é muito técnica, né? Apesar disso, visualizar é uma das ferramentas, provavelmente a única ferramenta de desenvolvimento pessoal que eu uso no evento e é uma das ferramentas mais poderosas que eu já tinha. Então eu quebro uma regra por causa disso. Então todo evento eu começo com isso. E no evento eu tenho muito capacidade de fazer isso, né? Porque eu tenho a atenção da pessoa na hora. Ela está muito agitada, né? Imagina você chegou, sua filha estava dormindo, muita coisa acontecendo. Quando ela entra lá, ela já fica mais agitada ainda, concorrer com as outras milhares de pessoas que estão ali, quase que correndo para um lugar, né? Na frente, quem quer sentar atrás, fica mais fácil. Né? Então, para criar esse ambiente de aprendizado, eu falo assim, cara, legal, você está aqui agora eu preciso que você relaxe. É basicamente isso, eu precisava que vocês se relaxassem, porque senão vocês não iam escutar nada, né, pilhado demais. Segunda coisa é que eu acho que dá tanto trabalho ir numas paradas dessa, que eu fico pensando, deixa eu gastar 10 minutos ou 5 minutos só para você lembrar por que você faz o que você faz. Né? Ou por que você vai fazer o que você vai fazer. Né? E às vezes eu fico pensando, quantas vezes na nossa vida a gente não para visualizar? Por quê? Né? Será que essa semana a gente já parou? E a verdade é que eu não parei. Eu não visualizei essa semana. E agora que você está me falando isso, eu estou aprendendo com você. Eu falei assim, por que eu não parei? E por 5 minutos eu não visualizei por que eu faço o que eu faço. Acho que dá um gás no dia a dia, né? Então eu estou fazendo aqui uma anotação para visualizar. De novo, fazer essa mesma coisa que eu falo para vocês fazerem lá, eu conduzo, e fazer pelo menos uma vez por semana. Visualizar o porquê. A gente fica tão fixado e vivendo como, né? Que a gente não visualiza o porquê, mas está aqui. E é legal que... Lembra que eu falei que é muito surreal falar com você? Porque eu fiz aquele design daquele evento e tal, mas eu nunca... Na verdade, eu conversei com o Caio, conversei com você, conversei com o Rafa. É a primeira vez que eu entrevisto alguém que foi no evento. Falo sobre o evento. Né? Então, é de verdade, eu nunca tinha entrevistado alguém. E eu faço isso geralmente ao vivo e tal, mas é uma super oportunidade. Porque quando a gente lembra de uma coisa que aconteceu literalmente, quase que 1 ano atrás, o que ficou para você? Foi o que te marcou. E visualização foi o que ficou para você. Aí eu falei, isso funcionou, que bom. Aleatoriamente, sem conduzir, foi isso que ficou. Não só foi isso que ficou, mas foi uma das coisas. Mas bem... Mas eu acho que você tem propriedade para conduzir porque você pratica, entende? Se você não praticasse, fosse conduzir, aí não ia ser autêntico. Mas Entendi. Como é uma coisa que você vivencia, foi autêntico. Total. Para mim foi surpreendente também. Legal. Eu falei assim, nossa, e até isso ele faz. Devia fazer eu sempre tenho a vontade de fazer umas paradas assim nessas lives. Um dia eu ainda vou fazer. Acho que vai fazer sentido. Dito tudo isso, bom, rolou esse primeiro percalço, né? Essa primeira etapa. E o que mais aconteceu no evento? O que mais você aproveitou daquele evento?
que mais ficou para você daquele evento? Ou estava ficando, né? Ficaram várias coisas. O evento me marcou profundamente. De verdade, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Que marcou, assim? É muito louco. Eu tenho uma super curiosidade de saber. Começou com aula atrás de aula, conteúdo, palestra atrás de palestra. Mas, assim, não era qualquer palestra. Era palestra com conteúdo muito bom. Assim, coisas muito, muito legais. Tipo, super bem preparadas. E coisas que eu falava assim, caraca, meu Deus do céu. Eu Tem não vi isso, eu não tenho ideia disso. Uau, é um ahá. Então, uma coisa assim, Sim. Tipo, é um momento do... né, eu entendo isso. Sim. Aí, vocês deram um caderno, né, no começo. O cheiro de desculpas. E eu tenho aqui, depois eu fiz o meu resumo da Fórmula de Volta. Eu tenho, tipo, anotava, não sei o que, ele já acabou. E só que, para mim, foi muito importante, muito simbólico também, a quantidade de mulheres incríveis que palestraram. Foi incrível. Começou a Luciana Fiot dando uma palestra sobre como organizar a produção de conteúdo, sabe? Que você olhava assim, claro, ahá! Ela é massa, né? Ela é. Depois veio a Karina Tambellini. Que legal, a Karina. Karinex. Com ideias de criativos para captação de leads. Pô, muito legal. No último dia teve a Barry, porque depois que você passa por um evento desse e você tem uma palestra da Barry, aí você fala assim, nunca mais eu farei um evento como eu fazia antes. Agora, eventos têm outra compreensão de experiência, sabe? Foi muito incrível. E teve a Priscila Pimenta, que não gosta de correr. Eu olhei e falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Ela é impressionante, ela é incrível, sabe? E eu vi que você não era sozinho, você estava rodeado de pessoas incríveis. Engraçado. Eu fiz até uma brincadeira recentemente. E eu acho que foi o evento que a gente teve mais palestrantes mulheres. Definitivamente, no começo não era assim. Era raro. Tinha geralmente uma, que era a Cris ou a Tati, que me vem à cabeça, assim, pode ter. Não, era raro. E é impressionante como as mulheres tomaram conta do empreendedorismo digital. Enquanto nos meus alunos era 70% homem, 30% mulher, que são 80% 20%, agora é uns 50-50. Não consigo distinguir quem é mais. E na minha empresa também. A liderança da minha empresa quase toda é mulher. Não sei se é coincidência ou não. Inclusive eu fui fazer, lembra da tal doutora Elba? Eu fui fazer um exame com ela sempre pede uns exames muito loucos, né? E eu descobri que a minha testosterona tá baixa. Enfim, tá baixa. Aí eu perguntei pra ela assim, quão baixa? Ela falou assim, Érica, enfim, você tá com uma testosterona de um homem de 52 anos. E eu já pensei, nossa, tô com a testosterona do Jerônimo Temel, né? Só pode. Não sei se você conhece ele, mas enfim. Tem um cara aí de 52 anos. Dito tudo isso, eu brinquei, eu falei isso, tô muito bem resolvido com essas paradas. Eu falei assim, cara, eu acho que minha testosterona tá baixando, porque na minha empresa só tem mulher. Só mulher no sentido de cada vez tem mulher. Então o meu corpo tá se adequando à nova realidade da empresa, porque a liderança toda tem muito, não é só tem mulher, tem vários homens que são super competentes, e as mulheres estão em maioria no momento. Fora eu, Hugo, Danielzinho, não sei quem mais sobrou não, de homem. Dito tudo isso... Gui Cardoso, Thiago. Mas enfim... O Paulo, meu navegador. Mas a liderança? Coordenadoria? Sim. Tá na mulherada. É a mulherada, em sua grande maioria, né? Dito tudo isso, você me chamou a atenção que não foi intencional, foi uma coincidência. Então elas estavam lá não porque eu queria colocar mais mulheres no meu evento, e sim porque elas são boas do que fazem.
Às vezes a gente faz as coisas sem ser intencional, mas quando elas vêm à consciência, daí servem pra gente agir com intenção. Total, e agora eu saquei isso. Mais uma coisa que eu não vi, não foi intencional, mas realmente as palestrantes eram quase todas mulheres, né? Começou o segundo dia. Não. E no primeiro dia foram quase todas mulheres, sim. E eu tava na fila do café, e daí comecei a conversar, porque, cara, não sei o que acontece. Na verdade, eu suspeito o que acontece. Mas o povo que tava lá era muito alto astral. Mas assim, não era gente legal. Era um povo muito alto astral. Assim, não tinha ninguém que eu não parasse para conversar, que não fosse super, tipo, aberto, super querido. Ah, e aí? E você é de onde? E o que você faz? E qual... Era como mesmo uma reunião de alunos. Né? Sabe o que eu acho? Sabe qual que é a minha teoria sobre isso? Minha alucinação? Não é nada comprovado. O Fórmula, em si, o mundo digital, é muito solitário. Né? Se você mesmo tem o ônus e o bônus de trabalhar em casa, né? E aí, eu acho que quando a gente cria um evento, seja virtual ou não, que há uma interação real, não um evento só de assistir, mas que há uma interação real, os meus alunos ficam igual, como diria meu pai é da fazenda, né? Pinto no lixo. Fica todo mundo igual pinto no lixo. Eu fico muito assim, e eu acho que é muito massa. Por isso que quando a gente vai fazer nesse ano e vai ser virtual, né, devido à pandemia que a gente está vivendo, não é possível fazer nas proporções que a gente faz, não sendo. A gente falou assim, cara, a gente tem que criar uns breakout rooms, né, isso é, salas de pausa, umas 3 a 5, e a cada isso colocar as pessoas para conversarem, de 5 em 5, aleatoriamente. Pra pessoa sentir o que o cara sente. Dito tudo isso, a gente vai criar essa interação também. E, quiçá, vai ser mais interativo. Meu feeling é que a própria Barry está fazendo o design desse evento também com a gente, da experiência. E vai ser interessante nesse sentido. Mas então... Eu tenho a experiência do segundo... Diga. Do segundo encontro do Insider, que a gente já fez ao vivo. E a gente já fez breakout rooms. Com virtual no Zoom, né? Sim, foi incrível. Eu conheci pessoas incríveis, como a Fernanda Yamal, que ela é a boleira de Rondônia. Você conheceu a Fê, cara? Isso, nossa! A gente terminou todo mundo que estava no breakout room chorando junto de emoção. Que massa, pelo trabalho que ela desenvolveu na pandemia, porque muitas pessoas não tinham renda, ficaram sem renda, e a partir do curso dela tiveram uma renda para sustentar a família. Então ela contou toda a experiência e tava todo mundo, gente, em prantos, assim. E num breakout room eu sinto um carinho enorme por ela, sabe? Eu sinto uma gratidão enorme de pertencer a um grupo que a Fernanda pertence. Que massa. E ó, o mais legal disso tudo é que num evento ao vivo a gente tende a encontrar as pessoas que a gente tende a encontrar. Somos animais, seres humanos, no breakout rooms do Zoom é aleatório, né? Então você acaba colocando na sua sala pessoas que você não necessariamente... Mas enfim, e aí, que mais? Que mais que ficou marcado pra você naquele evento? Aí essa pessoa na fila do café começou a falar de um tal de Insider. Só que, como eu... Tipo, a minha prima era aluna e ela tinha me trazido para trabalhar, né, para ver se ela fazia o negócio render, e depois ela largou a mão da gente. E eu não tava no mundo. Eu tava, enfim, 2 filhos, trabalhando, não tava nesse mundo ainda. E aí ele falou assim, o Insider? Que? Eu posso continuar tendo isso? Não só aqui? Não, eu também tô trabalhando com o Insider, eu acho que esse ano eu vou entrar. Daí ele me explicou assim por cima, daí, enfim, daí a orelhinha levantou. Aí toda pessoa que eu não sabia o que era, porque, né, tipo, primeiro dia não se fala nada disso, orelhinha. Daí toda pessoa que eu chegava e conversava, mas o que vocês sabem desse tal Insider? É Insider que fala? E daí eles falavam assim, e o tempo todo tinha a metáfora do coelho e da tartaruga.
né? Aí eu falei assim, nossa, eu sou muito coelho, eu quero. Daí eu falei, pensei assim, na minha lógica, coelho, se tem alguma coisa que possa me ajudar a chegar mais rápido num ponto, eu quero. Que tem alguma coisa que eu possa, assim, não estar sozinha e não perder tempo no processo. Porque eu falei assim, a minha lógica era a seguinte, né? Se eu conseguir fazer 150 mil com o Frankenstein lá, que eu sabia, que daí eu não só sabia que estava errado, daí eu cheguei lá no evento e tive certeza absoluta que era um Frankenstein. Aí eu falei assim, esse trem é promissor. Eu acho que aqui tem algo muito interessante. E esse povo aqui... E outra coisa que me chamou muito a atenção foi a equipe. A equipe que estava... Por quê? Porque a gente também faz evento. E eu sei o que é liderar um evento. E eu sei que é difícil você manter todo mundo sem tretar, que esteja tudo bem, que esteja todo mundo na mesma página, que todo mundo saiba da informação, que saiba da informação consistente, que não diga qualquer coisa, que trate todo mundo bem. É muito difícil. Né? Porque são pessoas que estão ali em momentos diferentes da vida, em humores diferentes, né? E a equipe era impressionante. Primeiro eram muitas pessoas, né? Era uma equipe enorme e eles se moviam como peixinhos assim no mar, sabe? E tava tudo bem sempre. E você ia falar e todo mundo era muito querido com você. E eu falei assim, mas não é que é só gente boa no palco, não? Tem gente boa aqui me ajudando. Tem uma equipe boa, uma equipe consistente, uma equipe bem liderada, uma equipe que tá todo mundo integrado, que tem, sabe, que você percebe que daí tem cultura, tem valores, né? E isso foi... Daí eu falei, opa, mas essa equipe, com esse conteúdo, eu tô vendo vantagem também, né? Porque eu queria estar perto de vocês o tempo todo, eu não queria estar perto de vocês só daqui um ano. Você queria que aquela experiência não acabasse. Você queria que segunda não chegasse, né? Exatamente. Aí eu sei que quando você abriu as inscrições para o Insider, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a se inscrever, porque na verdade eu nem escutei o script de vendas lá, a oferta irresistível, porque eu já sabia que eu ia fazer, não importava o valor, porque eu sabia que eu ia gerar de volta, né? E aí eu cheguei lá, aí eu não consigo lembrar, mas era uma pessoa uma mulher que trabalha na equipe de redação da Ignição, que estava lá. Você lembra como é que é o cabelo dela? Ela é bem branquinha, assim, com cabelo comprido, um pouquinho... Cachada. É castanho clarinho, assim, quase deve ser loiro. Acho que é a Nath, talvez, não sei. Vamos lá, a Nath, enfim... Eu tenho foto com ela, guardei uma foto com ela. E aí ela falou assim, mas as inscrições não estão abertas ainda. Eles não estavam preparados ainda, entende? Mas eu não queria pegar fila, tinha muita gente naquele lugar, eu não queria fazer fila, eu queria garantir o meu lugar, porque eu já tinha. E eu não tava assim, não foi que tipo eu liguei pro Juliano, como eu convenci ele pra gente comprar lá o ingresso e tudo mais. Não. Eu não falei com o meu marido, sabe? Daí eu pensei assim, não, qualquer coisa, sei lá, eu ligo pra minha mãe. Não vou ligar pra ninguém, sabe? Eu nem parei e falei assim, ok, anjo da guarda, o que você acha? Não, eu tinha certeza absoluta que era o canal, que ali tinha uma grande oportunidade mesmo, sabe? E eu não me errei. Eu não estava equivocada. Não, você não estava, né? Os seus números mostram isso. Eventualmente, começa 2020. Então, você já dentro do Insider. E agora a gente tem um delta muito grande. De um 2019 com um lançamento de 150 mil, que foi o seu melhor lançamento, né? Um faturamento desse. E a gente está falando no começo dessa live que a gente está falando que em 2020, nesses 9 meses, você fez
acima de 3 milhões. Alice, me conta, agora a gente, como é que começou e de onde vem 3 milhões? Foi a sorte, o que aconteceu? Não tem sorte, não. Não tem sorte, eu sei, não, né? Mais tem trabalho aqui, moço. Como é que foi? Você entra em 2020... A gente começou 2020 com 3 pessoas na equipe, agora acho que somos 15. Tá grande, né? Mas esse crescimento veio nos últimos 2 meses, depois do nosso 7 em 7. A gente remou, matou no peito mesmo com o que aconteceu? Por que o 7 em 7 veio? Se você resumisse a ópera para mim. Sim. Porque é interessante, muita gente... Algumas pessoas estão ouvindo porque nunca fizeram 6 em 7, tá tudo bem, né? E tem algumas pessoas que ouviram, cara, qual que foi o delta? Como é que em 9 meses a gente pega uma pessoa que trabalhava muito já, mas gerava um 6 em 7. Para agora continua trabalhando muito, né? Eu imagino, mas agora tá gerando 3 milhões, que são um 7 em 7, que é R$1 milhão em 7 dias. O que faz de onde veio? A gente entra no Insider e eles te dão um GPS. Eles te dão um caminho. É só para dizer, o GPS é um caminho do caminho, né? É o caminho do caminho. A fórmula, ela é grande, ela é extensa. E aí a gente, por 6 lançamentos, na verdade 5, né? 5 lançamentos que a gente faz junto, né? Eu faço, você faz, inclusive a gente tem até a chance de lançar no mesmo dia. Às vezes acontece, às vezes não, mas enfim, para a maioria a gente até sincroniza isso. E a gente customiza um caminho da fórmula para a pessoa, dependendo de onde ela está. Então, você era uma faixa marrom, você ganha a gente dá o apelido dessa customização de um GPS. A gente fala, é isso aqui que você tem que fazer, esquece o resto. Não é isso dentro da fórmula. Porque depende, você estava indo. E a gente dá isso em uma espécie de... Antigamente começou com um mapa mental, mas agora é tipo uma planilha mesmo. Com o seu nome, no caso, tem um nome mesmo, né? Sim, meu CPF até. Tem o seu CPF lá, ó. Essa é a planilha, a gente customiza baseado no onde você tá. E aí a gente fala assim, ó, agora você tem que fazer cada um. E é uma planilha no Google Docs, né? Que tanto. A gente está desenvolvendo software para ficar mais fácil do que ficar mandando Google Docs, mas a gente mandava um Google Docs para você com esse checkbox. É isso que você tem que fazer. Porque aí o navegador, que é a pessoa responsável por te navegar, né? Ele é um, no caso é o Paulo, o seu, né? Ele é a minha referência. É referência. Então, toda hora ele é uma pessoa, quase como seu gerente, né? E ele te navega. E ele sabe exatamente o seu GPS. Ele conhece você, a gente conhece todos os seus resultados, a gente tem uma ficha de você. E na época, você sabe por que a gente fez o GPS? Posso te contar por que a gente fez o GPS? Ó, vou te contar aí. Vou contar para até todo mundo essas coisas. O que aconteceu? É o 3º ano do programa. Chegou uma hora que a gente descobriu uma coisa muito louca. O nosso objetivo com o programa, nunca menti, falei lá no Insider naquele dia, e todas as vezes que eu vendi o Insider eu falei isso. O meu objetivo para o Insider é a faixa preta. É uma mentoria para faixa preta. E a faixa preta não vem, a sua veio, tá? É raro, é mais raro vir em um ano. É mais raro. Talvez até por causa do GPS está vindo mais rápido, mas é mais raro. Então o que a gente estava fazendo? A gente começou a descobrir que quanto mais graus, etapas, faixas a pessoa movimentava, menos ela, adivinha, desistia. Então a gente tem uma estatística. A gente sabe, oficialmente, se você é um faixa branca, qual a sua taxa de renovação? E qual a sua taxa de desistência? Se você é um faixa verde, qual que é a sua? Se você é você sabe qual que é a taxa de renovação de um faixa marrom? Deve ser de 100%. Na verdade, coisa assim. É 110%. Sabe por quê?
Por quê? Porque o faixa marrom, ele não só renova, mas às vezes ele traz um cara Traz daqui. gente. Sim. Então conta, né? Que a gente acaba contando. Então, um faixa marrom na fórmula renova em 110%. Você sabe quanto que renova um faixa verde, de segundo grau, por exemplo? 70%. Então, o que aconteceu? Um faixa marrom de terceiro grau, que renova 110%, né? Enfim, o fato é o seguinte, a gente começou a entender que quanto mais resultados a gente gerava no Insider, mais as pessoas renovavam. Quanto mais elas renovavam, maior a probabilidade de elas chegarem aonde? Na faixa preta. O segundo ano sempre é mais fácil que o primeiro. Em qualquer coisa na vida, inclusive, na aula de inglês. Então a gente começou, todo ano a gente para e pensa, como é que a gente faz a vida sua mais fácil, para você progredir mais e você desistir menos. Esse é o Insider. E a gente descobriu que às vezes o cara via a fórmula, mas até ele traduzir aquilo numa lista de tarefas era difícil para ele. Para mim era fácil, para mim estava óbvio. Eu falei assim, não, então pera aí um pouquinho, tá aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo. E às vezes eu até falava isso, mas a pessoa não fazia o checkbox. Você entendeu? Que a pessoa, eu falava, faz isso, eu não fazia. Eu falei assim, agora você tem que falar para mim que não fez. O navegador sabe. E a gente começou a traçar toda essa estatística de todo mundo com esse GPS, que virou um software interno. Então, eu sei onde as pessoas engastalham agora. Porque antigamente você não tinha que marcar onde você ia, né? Não tinha um software para fazer isso. E quando a gente descobriu isso, as pessoas progrediram mais rápido. E a gente, nas palestras, Implementation Days e outras coisas que a gente faz lá dentro, começou a tirar os bloqueios mais... Tinha coisa que eu falava 2, 6, 7 Nutellas, entrava para um ouvido e saía para o outro. Mas aí eu entendi o que era o problema. Aí a gente foi reajustando o programa, o avião. A gente reajusta o avião para não ter como a pessoa não fazer. E aí isso veio em forma de quê? Desafios. Lembra dos desafios? Foi a invenção desse programa agora. Para mim o desafio foi um capítulo à parte, inclusive, porque a gente começou o ano bem, em janeiro fez 6 em 7, em fevereiro acho que a gente já fez um lançamento de 400 mil, e em março eu tava assim, muito otimista, e abrimos carrinho bem na semana que começou a quarentena, aquele 23 de março. A semana nunca vou esquecer. A semana do álcool gel. A semana do... Todo mundo saiu comprando álcool gel. Do caminhão de arroz. Do caminhão de arroz, né? Vamos estocar arroz. Do pânico. Isso. E a gente não terminou com ROI negativo, mas a gente terminou assim, como... ali. E por falta de... assim, a gente não sabia como administrar toda essa energia, dinheiro que a gente estava recebendo e que a gente vinha recebendo em janeiro e fevereiro. Então chegou em março, houve retirada de lucro e não tinha caixa. Então a gente começou a pandemia sem caixa. Entendi, porque vocês tiraram, né? E agora eu aprendi. Mas naquela época eu não tinha ideia. Então eu cheguei e foi tipo um balde de água fria, sabe? Porque a gente estava num momento de muito medo, sabe? E eu percebia que como eu estava com medo, eu não conseguia matar a objeção medo com a outra pessoa, né? Porque eu também estava com medo. Eu também. estava com medo. Então, inclusive, eu postei na comunidade como vocês quebram a objeção medo. Né? E veio assim, tipo, 40 pessoas lançar o bot salva-vidas pra mim, sabe? Uhum. Porque era um bot salva-vidas. Eu precisava joga o colete pra Alicia que enfim. E aí você jogou o bot salva-vidas pra mim também com o desafio 20LL. Na época eu via o medo tomando conta das pessoas. E ao mesmo tempo, para mim era um medo irrazoável na época. Nada de errado com medo razoável, irrazoável, né? Minha esposa, a mãe da minha esposa tem um medo irrazoável de aranha. Eu nunca vi alguém morrer de aranha no Brasil. Não no Brasil, tá? Mas ela tem um medo mortal de aranha. Mortal.
E o medo irrazoável era, cara, o mundo tá ficando digital. Quando passar a semana do álcool gel, passar a semana do caminhão de arroz, esse pessoal vai precisar da gente. Vai precisar da gente para guiar eles através do conhecimento à transformação. A transformação é ao desenvolvimento. A própria doutora Elba, tive consulta com ela, então ela fala que hoje ela é homeopata? Não, ela é nutróloga. Enfim, entre outras coisas, mas eu acho que o que ela faz com a gente é nutrologia. É uma médica nutróloga. Mas enfim, aí ela falou assim, cara, na pandemia eu fiz cursos que eu nunca fiz. Eu usei isso para me desenvolver. Um, porque eu não precisava mais viajar para fazer. Dois, porque eles começaram... Então, assim, e eu vi aquele pânico acontecendo, eu falei assim, cara, segura aí, galera. Vamos fazer junto comigo. Eu vou segurar na mão de vocês. E a gente vai lançar no mesmo dia. E a gente desenvolveu, foi a primeira vez que a gente desenvolveu um GPS em planilha. Eu vou te mandar uma planilha com o seu nome. E você só tem que respirar fundo. Uma tarefa de cada vez. E vai funcionar. Vem comigo. Vai funcionar porque se der errado, eu vou estar dando errado junto com você. Eu vou fazer isso ao vivo na sua frente. E eu acho que muitas pessoas falam, beleza, o Érico vai fazer, eu tenho que fazer uma tarefa de cada vez. É só isso que eu tenho que pensar. Só por hoje. Só por hoje. E aí eu descobri que não era eu só fazendo, eu acho que naquele desafio foram 700 pessoas que fizeram com a gente, mais ou menos. E aí a gente começa a ver, pô, peraí, eu tô achando que tá pânico, mas o cara tá fazendo aqui do meu lado, pessoa como eu. E aí a galera começou a fazer o desafio. Eu chamei de 20LL, por N motivos que eu dou os nomes mais loucos para as minhas coisas. Mas basicamente a gente focou no que a gente tinha controle. A gente colocou na prática o foco no que se tem controle. A gente ativou o chega de desculpas e na prática focou no que tinha controle. E para mim eu aprendi isso. Isso está agora no meu... Eu sinto que isso faz parte do meu DNA, sabe? Sempre que eu encontro uma diversidade, alguma coisa, eu foco no que eu tenho controle. Você foca, não tem. A gente não tinha controle de se era álcool gel, se não era, mas a gente tinha controle na coisa que a gente faz. Os nossos conteúdos, a qualidade do nosso produto e o nosso lançamento. Isso é controle nosso. Tá? Ninguém vai tirar o meu conteúdo de mim. Foi aí que a gente começou a fazer cada vez mais lives, porque a gente tem controle de se a gente vai fazer 1 ou 2 por dia, ou 1 ou 2 por semana, mas é controle meu. Não é pandemia que vai me deixar de fazer lá, inclusive, né? Engraçado. E os resultados daquele desafio foram incríveis. Por 2 motivos. Eu dobrei tudo que eu tinha feito até abril, porque depois eu fiz passariano, a gente se rebolou ali até, mas a gente abriu o carrinho em maio. Só no mês de maio, eu dobrei o faturamento que eu já tinha tido em abril, de janeiro a abril. Só pra gente ter uma noção mais ou menos, se você lembra de cabeça mais ou menos quanto foi o seu faturamento de maio, só pra gente ter uma noção de grandeza disso. Em maio eu cheguei a 1.600.000. Uau. Eu fiz em maio 800.000. Uau! Que massa! Olha que louco! Sim. Um mês de 800.000 e eu fico pensando, e talvez isso não... março sem caixa, né? Eu tinha chegado no março sem caixa. E eu fico pensando o que seria de você... e pode ter sido N coisa, a gente nunca vai saber o que nunca foi, né? Eu não tenho como dizer isso, mas eu fico pensando que seria de muitas das pessoas que iam se amedrontar e entrar numa espiral viciosa, aquela espiral que te deixa para baixo. E ali você entrou numa espiral virtuosa. Você saiu de maio com a confiança que você precisava, com o caixa que você precisava, e talvez você é faixa preta hoje por causa de maio. Você já parou para pensar? Por causa de caixa, por causa da confiança, por causa de crer. E a mesma coisa podia ter uma espiral negativa. Isso não funciona mais, estamos na crise, sei lá, qualquer espiral. E todas maio, as pessoas que a gente também deu apoio, né? Porque naquele momento estava todo mundo em casa, que estava todo mundo com medo,
A gente estava lá, todo mundo do Insider oferecendo conteúdo de qualidade, gratuito, todo mundo lá dando suporte. Eu nunca, nossa, e até eu fiz live. Eu não sou expert, eu tinha acho que umas 4 lives por semana. Tipo, eu entrevistava meu expert e tava lá, foco no que eu tenho controle. Foco no que tem controle e dobra a intensidade. Se você dobra a intensidade daquilo que você tem controle, não daquilo que você não tem, né? Que massa! Então, maio foi uma virada de jogo, agora você já também... O fato de você ter passado pelo que você passou foi a melhor coisa do mundo, porque agora você consegue entender a importância de reserva de emergência, aquela coisa toda, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então é sempre bom gerar resiliência no negócio através desse tipo de coisa. Mas você passou por isso, esse susto, foi bom porque não foi fatal? Foi no começo. Foi no começo, quando você não era tão grande assim, que é mais fácil de recuperar. E aí, depois de maio, como é que foram os seus lançamentos? Em junho, eu bati a minha meta de 2 milhões. Aquela meta que eu coloquei na visualização criativa. E em junho eu me mudei. É mesmo? É. Que massa. Como é que é essa casa agora? É que agora tá de noite, senão eu mostrava. Mas eu tenho... A gente tem a casa que fica lá, mas é que aqui é Cotia meio pirambeira, né? Mas fica lá pra baixo a casa. Aí eu tenho a edícula, onde eu montei meu escritório e tal. Eu sempre sonhei em ter plantas e ter lugar para ter plantas. Agora eu tenho plantas em todos os lados e tenho árvore, e tenho abacateiro. Eu fiz um balanço para os meus filhos. Então é outra coisa, é outra qualidade de vida, sabe? E eu consegui isso porque eu entrei no Insider. E eu falei assim, ok, eu vou me jogar, eu não vou perguntar para ninguém, eu tenho confiança em mim mesma. E eu acho que eu aprendi a confiar em mim mesma também. Né? A dizer assim, não, você pode, você consegue. Você não precisa perguntar para o outro a opinião ou ficar insegura na dúvida, sabe? Eu era muito assim. E quando eu dei esse passo, que para mim foi um passo muito grande, porque é um comprometimento muito forte, né? E eu me comprometi com você, né? E aí eu falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu confio em mim. Isso por si só é uma coisa pro resto da vida, né? Agora, é uma pergunta assim, tudo começou numa visualização, engraçado, né? E eu tenho certeza que não foi só a visualização, teve muito trabalho, e pelo amor de Deus, não sou aquele cara do sentou, visualizou, aconteceu, mas tudo começou numa visualização. Você já parou para visualizar o próximo nível? Você sabe qual é o próximo nível para você? Você já começou a escolher isso? Então, por causa do segundo encontro do Insider, aquele curso com o Juliano, né, que antes era R$88 e tudo mais, por causa do segundo encontro em junho, que você dá uma aula sobre Roma, e eu já tinha, tipo, discussões com ele, do tipo, a nossa Roma não tá clara, isso não é a nossa Roma, sabe? Isso não é a nossa transformação, né? Que você chama Roma a transformação que o curso traz para o aluno. E daí você vem e não sei, era como que você tivesse lido a minha mente, lido que era o meu tendão de Aquiles, né? E daí a gente faz esse lançamento em maio e fala assim, não, para esse produto a gente precisa repensar, a gente precisa... É o nosso produto, é o produto que é o curso que eu fiz, que eu fui transformada e cheguei até ele também, né? Cheguei até o Juliano através desse curso. Então, eu também tenho muita gratidão a esse curso. E Você a gente já visualizou até 2057. Nossa! A gente descobriu que a nossa empresa
tem ciclos. Aí a gente... E tudo porque a partir do momento que a gente conseguiu definir a nossa transformação. E se a gente definiu a nossa transformação, a gente tinha que redefinir a jornada do aluno. E se a gente redefinisse essa jornada do aluno, a gente tinha que melhorar com ferramentas, porque a gente já tinha visto no Insider as ferramentas que funcionavam como GPS. Então eu não podia vivenciar isso no Insider e não transmitir isso para os nossos alunos também, de alguma forma, né, da nossa forma. E daí a gente começou a perceber que não é só o lançamento, mas que é um projeto muito maior. E eu vejo que eu vejo esse conhecimento gerando transformação, até porque é o nosso mote desde 2017. E aí, quando eu olho e vejo quando você traz esse pessoal, né, e que pega na mão de tantos professores, né, de tantos experts, de tanta gente que está aí, que tem um conhecimento muito relevante para outras pessoas e espalha ele por todo o Brasil, porque não tem barreira física, tá no Brasil inteiro e tá além do Brasil, porque tem brasileiro, tem gente tem gente que fala outras línguas e participa do Fórmula, mas tem gente na Angola, tem gente que mora em todo lugar, né? Brasileiro brasileiro Japão. Que mora em todo lugar. A gente morava em outros lugares. E eu percebo que a partir desse conhecimento, a partir dessa transformação que a gente proporciona para as pessoas, para os nossos alunos, em uma rede positiva, porque no Insider é uma rede positiva. É impressionante como todo mundo está conectado, todos os insiders estão conectados com os outros e comprometidos com ajudar o outro também. Então, se eu tenho algum problema, eu coloco na comunidade e vem alguém e me ajuda e fala, putz, olha esse ângulo, olha como eu fiz, olha aqui, mas será que o que vocês acham disso? E começa uma discussão construtiva, né? Não tem reclamação, a gente está sempre baseado na construção de... O Insider é muito campo de batalha, né? Não é teórica. Não é teórica, é muito... Cara, eu fiz isso e aí o que aconteceu? Então... E sim, às vezes eu respondo, mas eu falar alguma coisa já chega a ser um nível que às vezes as pessoas escutam, às vezes não. Afinal, eu sou professor. Mas, um aluno seu que está sofrendo, mesmo você se identifica mais com a resposta de um aluno que passou por aquilo e resolveu aquele problema. E a gente vai fazendo amizades também, né? E vai conhecendo pessoas incríveis. Até mesmo a gente compartilha até entre as mães técnicas, táticas para lançar e cuidar das crianças e que esteja tudo massa, bem, cara. E como alinhar a energia, né, que a gente dedica para poder dar atenção para a criança e sentir que está equilibrando o profissional com o pessoal, né, o profissional com a família. Rola até esses posts lá na comunidade, Érico. Que massa, cara, que massa. E vem a mulherada em peso, assim, toda, vamos juntas. E é incrível. E daí vem as experts que trabalham com mães e falam, nossa, quanta sacada, que legal. Porque elas têm um produto de mãe, né? Exatamente. Laboratório, que massa. E eu percebo isso, assim, que tá todo mundo, na verdade, realizando uma missão maior de levar conhecimento, de levar prosperidade para todos os cantos desse Brasilzão. Democratizar conhecimento, né? Democratizar a distribuição, pelo menos, né? Por que a gente só podia distribuir para os nossos filhos e pela universidade, né? Por que a gente não pode distribuir para quem quer aprender, né? Com a gente. Que massa! Alice, que papo legal, que papo gostoso. Sim, foi muito astral. Eu chamo isso de surreal para mim, porque eu tenho a oportunidade de conversar, perguntar coisas que eu não... Principalmente sobre o evento ao vivo, a gente entra até no Insider, a gente entra na Fórmula também.
É muito massa isso. E eu ver uma pessoa que transformou de cabo a rabo, né? Porque se eu tô falando que... Como é que era? No começo... no começo, pelo que eu escrevi aqui em abril de 2019, isso não muitos anos atrás, em tempo insider, tempo forma... Um ano e meio. Você estava num processo de trabalhar em troco do auxílio babá. E agora você é uma pessoa de 7 dígitos. E isso é só o começo, porque isso você já tinha chegado à faixa preta no meio do ano, mais ou menos. E é muito massa ver essa transformação, é muito massa eu poder falar com alguém de verdade que fez isso. E as pessoas vão pensar que você é uma atriz, como é que as pessoas te acham? Para elas verem que você existe de verdade, que você não é da Globo, alguma coisa do tipo, ou foi paga para estar aqui. Não, me acha aqui, ó, no Instagram, @AliciaUltman, no YouTube, o nosso YouTube é Círculo Movimento, aí vocês podem ver também um pouquinho do nosso trabalho, e qualquer coisa me manda direct, tamo junto. Que massa, muito massa. Tem alguma dúvida da fórmula do Insider, pode mandar, eu adoro trocar ideia, sempre à disposição. Excelente. E ó, foi um bate-papo incrível. Eu não sei quando a gente teve a ideia de fazer isso, essa série Faixa Preta. Acho que foi recentemente. Uma das coisas que era para mostrar para a pessoa que é possível. Por que a gente queria mostrar tão agora? Porque em menos de 2 meses vai ter uma chance dela, pela primeira vez sendo aluno da Fórmula ou não, participar desse evento, porque vai ser virtual. Apesar de que eu acredito que chegar a ser até melhor. E a gente vai só saber depois de saber. Mas pela programação vai ser interessante nesse sentido. Tanto em termos de conteúdo, quanto em conexão, interatividade comigo, com as outras pessoas. Tipo assim, você senta lá na frente, né? Mas quem sentava lá atrás viu o Érico desse tamanhozinho aqui, ó. Que tinha 7 mil pessoas. Hoje em dia tá todo mundo na mesma tela. E as pessoas vão poder assistir, não com o marido... esposa, filhos e filhas, sócios, todo mundo no mesmo lugar, no conforto da casa, sem necessariamente ter que deixar a filha para fazer isso, né? Então, é importante deixar os 3 dias, né? Mas é bem mais cômodo. Existe uma oportunidade sem precedentes. E a chance são que quando o mundo voltar ao normal, o Érico vai voltar ao normal também, porque eu gosto daquela parada, daquela loucura que você viu. Mas dito tudo isso, vai ficar mais caro, porque você vai ter que comprar ingresso para várias pessoas, você vai ter que viajar, vai ter que pagar iFood, Uber, estacionamento, hotel, passagem de avião para quem vem de fora, e tudo isso. Então, assim, existe uma oportunidade sem precedentes. Se você quiser comprar um ingresso, o link está na minha bio, enquanto tem, vai lá e compra. Já tem milhares de pessoas. Ano passado, dos alunos já tinham lotado mais de 6 mil ingressos. Então, antigamente eu não deixava não alunos participar porque não tinha lugar. Você sabe disso porque você estava lá, né? Às vezes até eu não vendia mais do que tinha, entendeu? Porque imagina o tamanho daquilo se desse algum problema, né? Então, eu vendo só o que tem mesmo e é o que é. Por isso que tinha tanta gente assim. Então, eu dava preferência para os alunos. Mas, ó, quer me ver, vai ser massa. São 3 dias comigo, resumindo o que eu aprendi analisando de perto, que eu e a minha equipe aprendemos analisando de perto 2.401 lançamentos que geraram para os meus alunos, inclusive a Alice é uma delas, tá aí nessa estatística, os insiders geraram 234 milhões de reais até semana passada, nesse ano. Incrível. Sabe quanto eles geraram no ano passado? Quanto? 78 milhões. E ó, o ano não acabou ainda. Então a gente tá... O crescimento... Tenho 2 lançamentos aí. Tem 2 lançamentos pra minha estatística. Eu vou somar aí. Meu objetivo desse ano é presentinho. Pra vocês. Não pra mim, mas pra vocês. Ó, Alice, boa sorte nos seus últimos 2 lançamentos. E ó, fora o dinheiro, que é o dinheiro, mas enfim, educação, integridade, né, princípios de honestidade, integridade, educação e difundir conhecimento. Por que não fazer isso tudo junto, né? Muito massa isso. É o porquê, é o para quê que a gente visualiza, né? Essa difusão de conhecimento. Eu sou muito grata por ter encontrado você nessa jornada.
Muito obrigada, de verdade. Eu sou muito, muito grata a você. Eu sou grato. Honro você. Na sua jornada, eu não senti nenhum momento de... pode ter acontecido, só não ficou claro para mim, um momento de desistência. Mas eu sei que não é fácil. Então, eu sou grato por você não ter desistido. Nos altos nem nos baixos. Tem gente que desiste no alto, sabia? Você sabia mesmo? Eu te juro por Deus. Ela acha que já aprendeu tudo. Agora eu vou sozinho. E ela desiste no alto. E deixa de ir mais alto. E tem gente que desiste no baixo. Porque é mais fácil desistir no baixo, né? E você não desistiu nem no alto, nem no baixo. Parabéns. E tamo junto. É o primeiro de muitos anos. Muitos e muitos. Excelente. Alicia, abraço pra muito você, obrigada, tá bom? Hein? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.